De volta com o 3 em 1 e a Advocacia Geral da União, o Ministério da Transparência e a Controladoria Geral da União fecharam um acordo de leniência da Odebrecht. Segundo ele, a empresa terá que devolver aos cofres públicos 2 bilhões 700 milhões de reais em 22 anos. Vale lembrar que a leniência implica na empresa devolver o dinheiro fruto de irregularidades. Em troca, ela tem benefícios, como a possibilidade de continuar sendo contratada pela administração pública. A polêmica desse acordo ficou por conta do Tribunal de Contas da União, do TCU. Deixado de fora das negociações, o TCU promete contestar o acerto. O assunto será levado, inclusive, à sessão pública da Corte nesta quarta-feira. Os técnicos da AGU e da Transparência não estão gostando nada das ameaças e já avisaram, se o TCU partir para a briga, ele abrirá caminho para que os limites da sua atuação sejam discutidos em juízo. Lembrando que o TCU já briga com o Ministério Público pelo direito de punir colaboradores da Lava Jato. Ô Vera, o que você achou dessa disputa? Na Lava Jato a gente já vinha assistindo a uma outra disputa parecida, que era entre a Polícia Federal e o Ministério Público nas delações, né? Agora nos acordos de leniência, o TCU é que não está gostando, né? Vai precisar haver uma regulamentação melhor da leniência, Vitor, que nada mais é, para explicar para o nosso ouvinte, do que como se fosse uma delação na área civil. A empresa se compromete a ressarcir danos que tenha causado aí aos cofres públicos, fruto de corrupção, de propina, etc. E com isso ela passa a estar de novo apta a contratar com o setor público e passa a ter o nome limpo, por assim dizer, né? Leva alguns anos, a coisa não é tão imediata, mas o objetivo final é esse. O que aconteceu agora é que esses órgãos que você falou, a CGU, a AGU, o Ministério da Transparência, reconheceram a leniência que já tinha sido firmada com o Ministério Público Federal e também com o Ministério Público dos Estados Unidos, o governo norte-americano. Então era um acordo que já tinha um braço internacional e agora foi reconhecido por esses entes do governo brasileiro. Isso é importante para que a empresa tenha segurança de que não vai ser questionada lá na frente por esses órgãos. E aí o que é que acontece? Vem o TCU, que é um órgão auxiliar do Legislativo, é um órgão de controle e tal, de tudo, mas que é um braço do Legislativo e diz que quer participar do acordo. Eu acho lícito que todos os órgãos e os órgãos de controle participem, mas isso tem de ser feito desde um primeiro momento, todo mundo concertado, todo mundo junto, para que não haja esse risco aí de quebra de expectativa. Se já foi negociado internacionalmente, já teve o aval do Ministério Público, agora de 3 órgãos do governo, vai parar no quinto guichê? Aí isso sim é insegurança, isso sim leva a que a empresa não consiga se recuperar depois de um baque. Lembremos que ela contribuiu com as investigações penais, contribuiu com a apuração dos crimes, reconheceu crimes e está se dispondo a devolver 2 bilhões e 700 milhões. Então é um acordo bem vultoso. Se ficar empacando, isso é um mau sinal para futuros acordos como esse. E também é muito ruim porque a gente precisa que as empresas retomem a sua capacidade de operação, se é que elas vão conseguir, porque não é só isso que impede. Tem uma série de problemas de confiança, problemas técnicos, problemas de compliance interno que ela tem que resolver, mas diante das imensas carências de infraestrutura e de poucas empresas do setor atuando, seria bom que as empresas saneassem as suas práticas e voltassem a operar em novas bases. Mas essa regulamentação aí teria que vir de onde? Do Congresso? Teria de mudar a lei que fixa a leniência. Ela é muito confusa, ela tem muitos meandros, ela abre essas brechas para que todo mundo peça para ser ouvido em diferentes momentos, não é nem num momento só, não é todo mundo junto, são diferentes passos. Tem diferença da leniência que você fecha no CAD e a que você fecha no Ministério Público. Então é muita burocracia e é difícil de você entender uma espécie de cipoal de leis e de regulamentações que tem até você chegar a um processo de leniência no Brasil. Tinha de ser muito simplificado e que todos falassem a mesma língua. Você fizesse uma leniência com o Estado brasileiro como um todo, não com os seus diferentes órgãos. Marcelo Madureira, o que é que você achou do acordo de leniência da Odebrecht, Madu? Mas veja bem, Vera, é exatamente isso
É de propósito que é feito dessa maneira. Você não sabe quem é o Estado brasileiro, com quem que você vai estar fazendo um acordo de leniência ou mesmo uma delação premiada. Você faz com o Ministério Público Federal ou você faz com a Polícia Federal? Isso é feito justamente para você criar as brechas necessárias para que você tenha vários acordos de leniência, e quando você tem vários acordos de leniência, você não tem nenhum. Afinal, você falou muito bem, você está fazendo um acordo com o Estado brasileiro. O Estado brasileiro é um só. É um só. Não tem por que você ficar em vários guichezinhos, né, discutindo particularidades de acordo de leniência. Isso só tem uma exclusiva intenção, é de você criar um acordo de leniência que acaba não funcionando e que você vai ter todas essas empresas de volta aos cadastros das empresas que podem participar de concorrências públicas e que vão, não tenho a menor dúvida, continuar praticando os mesmos ilícitos por quais elas fizeram os acordos de leniência passada, porque elas vivem disso. Faltam empresas de infraestrutura no Brasil, mas no mundo tem várias. Tem várias outras no mundo. Nós temos bons profissionais que podem vir a trabalhar em empresas que possam vir. O Brasil é um país de uma economia extremamente fechada. Esse é que é o problema. Por que outras empreiteiras de outros países não podem participar de concorrências no Brasil? Né? Por quê? Não pode. Né? Porque elas têm regras de compliance mais rígidas. Né? Elas não podem, de repente, pagar as propinas que os nossos políticos recebem dos nossos empreiteiros. Eu acho que esse tipo de negócio tem que acabar. Eu acho que essas empresas tinham que fechar, entendeu? E tinha que abrir o mercado, e isso é ser liberal, para que as grandes empreiteiras internacionais viessem operar no Brasil e viessem competir com as nossas empresas aqui em termos justos, em termos egalitários, e que ganhassem aquelas que tivessem melhor desempenho. Veja as nossas estradas, como são, a qualidade péssima do nosso asfalto, a qualidade péssima das nossas obras públicas. Fala, Vera. O mercado já é aberto, concordo com você, ele deveria ser muito mais aberto, mas isso... A presença das empresas estrangeiras não impediu que elas também fossem corrompidas e corrompessem nesse processo da Lava Jato. Você tem a holandesa SBM envolvida, você tem os estaleiros ali asiáticos deu um inquérito sério lá. Um inquérito sério lá. Tem, aqui também tem. Na Holanda. As empresas também foram punidas. Eu acho que leniência pressupõe você fazer um acordo e zerar. A partir dali, as empresas vão ter que adotar práticas de compliance. Senão era melhor nem fazer leniência e já fechar, e já partir para solvência das empresas. Eu acho que a partir do momento que você topa fazer uma delação, topa fazer uma leniência, você tem de dar um voto de confiança de que as empresas vão sanear suas práticas. E isso tem de valer também para o poder público, né? Que não corrompa e que não exige, que não chantageie as empresas para que elas possam entrar em concorrências, em licitações. É um processo complexo, mas eu não sei, eu acho que você fazer um acordo pressupõe você dar um voto de confiança para que a empresa saneie as suas práticas. Pois é, mas aí que tá, eu estou meio cansado de dar votos de confiança para as mesmas empresas para continuarem as mesmas práticas. Talvez, Vera, porque elas não consigam sobreviver em outro ambiente que não seja esse ambiente da propina, né, da obra mal feita, superfaturada, né, é aquele negócio, são os vícios, né? Já estão muito viciadas nesse tipo de prática, não teriam condições. Por isso que você fala, o mercado aberto é em termos, você mesmo reconheceu. O Brasil é um dos países mais fechados do mundo, a economia mais fechada do mundo, resulta nisso. Né, resulta nesses oligopólios aí, de grandes empreiteiras mancomunadas todas, que causaram aí esse enorme prejuízo aí, que a conta está aí para a gente pagar.